Boa tarde, meu nome é Milena Ramos e eu vou estar apresentando o trabalho Influência do regime hídrico em plantas de milho. O milho, ele é um dos cereais de maior importância socioeconômica do mundo, pois ele está envolvido na geração de emprego, de renda e também na alimentação, tanto humana como animal, através dos seus diversos tipos de uso e também pela sua riqueza nutricional. A Companhia Nacional do Abastecimento realizou um levantamento da produtividade da safra 2018-2019, onde foi estimado 99 milhões de toneladas de milho. O sucesso dessa produção se dá principalmente ao clima e à localização favorável, mas também à introdução de novas tecnologias que ocasionaram no aumento da produção. A água ela é o recurso mais abundante e limitante para a produção agrícola, pois ela participa das reações metabólicas da planta. O excesso de água e a restrição deste recurso pode limitar o estabelecimento e crescimento das plantas pela deficiência hídrica. O suprimento hídrico para a cultura do milho, ele pode afetar totalmente a produtividade, tornando-se necessária a compreensão da planta em resposta ao regime hídrico. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi identificar o efeito da disponibilidade hídrica no crescimento de plantas de milho. O nosso trabalho ele foi conduzido sob bancada na Casa de Vegetação da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudeste, Unidade de Ipameri. Foram plantadas 4 sementes de milho em cada vaso, contendo 8 kg de substrato composto por solo, areia e esterco. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 6 repetições. Após a emergência e desenvolvimento inicial, as plantas foram irrigadas com um volume de água referente a 25, 50, 75, 100, 200 e 400% da evapotranspiração diária. As variáveis analisadas foram o número de folhas, altura de planta, biomassa total, razão de massa radicular, razão de massa caulinar, razão de massa foliar, teor relativo de água e taxa de transpiração. As variáveis foram submetidas à análise de regressão e análise de multivariada. Os resultados eles permitiram comprovar um aumento significativo para o teor relativo de água e para a transpiração, à medida que se aumentava o regime hídrico até o ponto máximo de 262% e 306%, com um acréscimo de 339% e 900% em relação à testemunha. Já sob inundação, ocorreu a diminuição do teor relativo de água e da transpiração na ordem de 21% e 9%. De acordo com Souza, a redução da disponibilidade hídrica ela pode limitar o crescimento das plantas por proporcionar uma restrição no alongamento e na divisão celular, afetando negativamente o crescimento das mesmas. A deficiência hídrica ela ainda pode acarretar em perdas no fluxo contínuo de água, ocorrendo inicialmente o murchamento das folhas e a diminuição da área foliar. Pode-se constatar então que a diminuição da transpiração ela pode ter ocorrido simplesmente pela menor área foliar das plantas que foram submetidas à deficiência hídrica. Para a biomassa, o ponto máximo encontrado foi no regime hídrico de 275%, com um aumento de 185% em relação à testemunha. Segundo Matos, a redução da biomassa total em condições de estresse hídrico ele é um evento comum em diversas espécies de plantas. Para a maior razão da massa radicular, ela foi encontrada quando as plantas estavam em suspensão hídrica e também quando elas estavam na presença do maior regime hídrico utilizado. Segundo Tais, quando se tem um aumento da concentração do ácido abscíssico,
Ele pode promover o crescimento e a formação de raízes laterais. Isto explica o motivo, então, pelo qual a planta ela investe mais no seu sistema radicular quando a mesma se encontra em situações de deficiência hídrica, ou seja, a planta ela tende a buscar água e nutrientes em profundidades maiores. Estes resultados eles corroboram com os encontrados por Matos em 2014, onde foi verificado o maior acúmulo de massa seca no sistema radicular de plantas sob deficiência hídrica. Como conclusão, então, temos que as plantas de milho sob restrição hídrica, elas demonstraram um maior crescimento do seu sistema radicular para maximizar a absorção da solução do solo. Porém, esta alteração morfofisiológica, ela ocorreu às custas de se ter um menor crescimento da parte aérea das mesmas. Já sob excesso de água, as plantas elas demonstraram um atraso no seu crescimento e estabelecimento, porém os danos ao crescimento foram menos acentuados que sob deficiência hídrica.